O Band Cidade continua hoje a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Porto Alegre. A ordem foi definida em sorteio com os representantes dos partidos em reunião na sede do Grupo Bandeirantes. Cada entrevista tem a duração de 7 minutos. O terceiro candidato a ser ouvido é Vambert de Lourenço, do PSDB. Boa noite, candidato. Boa noite, Osíris. Boa noite, Lúcia. Boa noite a você que está em casa. É um prazer estar aqui na Band. De que forma o senhor pretende se diferenciar dos demais candidatos, a sua proposta? Há muitas diferenças. Primeiro, eu sou a única novidade na eleição. O telespectador já sabe e já conhece todos que estão aí. Todos já são figuras tarimbadas e carimbadas. Eu sou um cidadão comum. Eu sou um homem que vive os problemas de Porto Alegre, eu sou um pai de 2 filhos, sou professor, sou advogado, não sou político profissional nem de carreira. Aliás, eu tenho dito, quem me acompanha no Twitter sabe, meu Twitter é Prof. Vambert, quem quiser me seguir também, que eu tenho dito que política não é carreira, política é uma dedicação ao bem comum. Então, todo aquele que acha que política é uma carreira, violenta o próprio conceito de política. Então, eu quero dar minha contribuição, cidadão, à cidade de Porto Alegre, né? E quero participar ativamente dessa gestão da cidade, uma gestão de resultado, uma gestão eficiente. Candidato, eu acho que é unânime que a saúde é um dos principais problemas aqui da capital, com Porto Alegre recebendo diariamente muitas pessoas vindas de todo o estado. Que caminhos levam a uma cidade com uma saúde melhor do seu ponto de vista? Nós precisamos humanizar a saúde. Quem estava assistindo o jornal há pouco viu a manchete. Nós não temos vacina, mas temos remédio. Então, se preparem, porque a situação é crítica, é grave. Isso mostra o que é a gestão ineficiente. A gestão eficiente passa por muitos tópicos. Primeiro, nós precisamos ter capacidade de investir. Então, nós precisamos investir mais, mas com menos recursos, maximizar os poucos recursos que nós temos. E nós precisamos humanizar a saúde, isso é importantíssimo. Significa o seguinte, nós precisamos ouvir os sindicatos, nós precisamos ouvir os profissionais de saúde, que também são vítimas da má gestão do sistema. Então, tem médico apanhando imposto, tem enfermeiro apanhando, tem técnico também sendo agredido, eles são vítimas também. Nós precisamos humanizar. Está no nosso programa de governo, nas nossas diretrizes que nós depositamos na Justiça Eleitoral, que nós vamos fazer uma gestão humanística da cidade. A cidade não é um valor em si mesmo. A cidade existe para as pessoas. Então, nós vamos trabalhar 2 potenciais. Existe um potencial da cidade enquanto estrutura, está no nosso plano, e existe um potencial das pessoas de Porto Alegre. Nós precisamos combinar, nós precisamos fechar essa equação. E nós precisamos governar para as pessoas. Eu estou achando muito curioso, porque isso está no nosso programa, está na visão humanística. Sim. Quem me conhece como professor sabe que eu trabalho isso. Todos os candidatos agora estão falando nas pessoas. Virou um clichê. Todo mundo fala agora em pessoa, mas a compreensão do que significa uma pessoa humana está no nosso programa de governo e nos princípios que nós levantamos, que estão nos estatutos do PSDB. Segurança pública é um tema recorrente, mas de que forma o senhor, enquanto prefeito, poderá auxiliar no combate à criminalidade? Bom, primeira coisa que precisa ser dita, nós temos que enfrentar essa demagogia que está tendo aí, achando que o prefeito pode sozinho resolver o problema de segurança pública. Temos que entender que nós temos limites legais e constitucionais. Competência da segurança pública é do governador, do Estado e da União. Isso não significa que o prefeito vai se omitir. Há muitas coisas que o prefeito pode e deve fazer. Uma delas é bater a porta da brigada, bater a porta da Polícia Civil, bater a porta dos organismos de segurança e perguntar com humildade o que é que a cidade pode fazer. Claro que nós temos vários projetos. Nós vamos usar a Guarda Municipal para guardar o patrimônio público, todos aqueles, em particular aqueles que são de uso comum do povo, praças, postos de saúde, escolas. O cidadão sabe que a Guarda Municipal não pode policiar. Ela é uma guarda patrimonial. Ela vai cuidar do patrimônio público, mas nós podemos reforçar a segurança com isso. Outra coisa que eu já falei aqui no plenário digital, eu sugiro que assistam no YouTube, entrevista também para Osíris Marins, nós falamos sobre a iluminação da cidade. A cidade precisa ser iluminada, a iluminação da cidade dá uma sensação de segurança para o cidadão e coíbe o marginal. Isso facilita o monitoramento, que nós vamos monitorar a cidade com câmeras.
nós vamos botar aparelhos detector de tiros também. Nós precisamos ter uma gestão tecnológica da segurança pública naquilo que o município pode fazer. Candidato, vamos falar de Copa do Mundo. O senhor assumindo a prefeitura, a gente vai estar aí há 1 ano e meio do Mundial. Como é que o senhor pensa em dar continuidade às obras de infraestrutura da Copa? Dando continuidade naquilo que foi programado. Nós não fazemos oposição raivosa, né? Mesmo porque o PSDB participou desses últimos 8 anos de governo, nós vamos dar continuidade. Aliás, nós somos muito honestos quando nós fazemos oposição. Nas diretrizes que nós depositamos no TRE, nós começamos, no preâmbulo dela, reconhecendo tudo que foi feito dos 8 anos para cá. Quando eu for prefeito, o cidadão não vai ouvir uma frase conhecida, nunca antes na história dessa cidade, porque eu sei que a história não começa comigo. Tem muitas gerações de homens abnegados, dedicados, de porto-alegrenses que construíram a história dessa cidade. E nós não vamos ignorar o passado. Agora, nós sabemos que desde o tempo do Vilela, falei isso aqui na Band também, desde o tempo do Vilela e do Thompson Flores, Porto Alegre não tem um prefeito do qual a cidade possa se orgulhar. E eu vou ser esse prefeito. O cidadão de Porto Alegre não vai se arrepender em votar em mim, porque vai ter orgulho do prefeito que terá. Qual o seu projeto para a mobilidade urbana da capital, que hoje está travada em congestionamentos? O problema é crônico, né? Nós precisamos repensar os corredores da cidade. Nós temos ali a Bento Gonçalves, a Farrapos, a Assis Brasil, a própria Perimetral, que é uma obra que nasceu velha, nós precisamos repensar a Perimetral. Nós precisamos também repensar os corredores de ônibus. Os corredores de ônibus, em muitos lugares, eles travam a cidade. Eu vou dar um exemplo. Ali na Pedro II, o cidadão que estiver passando lá agora, ele vai estar com o trânsito travado e as pessoas estão passeando com o carrinho de bebê. Nada contra, eu tenho 2 filhinhos pequenos em casa, adoro passear com eles, mas isso mostra que o corredor de ônibus da Pedro II é um latifúndio improdutivo. Temos 30 segundos, candidato. Ok, então o corredor de ônibus não pode ser uma panaceia. Não pode ser uma panaceia, nós temos que repensar o trânsito com inteligência. Inclusive fiscalizando melhor também o transporte público? Sim, precisamos fiscalizar o transporte público e extinguir a EPTC, que é um conceito ultrapassado. A EPTC é ilegal, é inconstitucional, precisamos ter um departamento, isso eu estou dizendo e vou repetir, eu vou extinguir a EPTC quando eu for prefeito de Porto Alegre, porque ela é ilegal, a empresa pública não pode multar, nós vamos ter uma autarquia para fazer isso. Obrigado, candidato Vamber de Lourenço. Sucesso. Prazer imenso. Muito obrigado. Boa noite.